Nós temos falado aqui nesse canal sobre as características dos homens, e aí a gente aponta, né, várias vezes, vem trazendo uma linha do tempo histórica de tudo o que vem acontecendo na humanidade e como toda essa destruição masculina foi sendo construída. Fazemos vídeos opinativos o tempo inteiro, porque o canal é voltado para reconstrução da autoridade masculina, para o resgate, isso para ajudar homens e mulheres. Não é um canal masculino, não é para ficar tratando como outros canais comuns. Nosso objetivo é trazer conhecimento dentro da palavra de Deus e conhecimento histórico e científico. Não é ficar só opinando, embora a gente vai opinar e vai falar o tempo inteiro, mas o conhecimento é a base da transformação e eu tenho falado nesse canal e vou continuar repetindo, porque é o conhecimento que liberta. Homens de blá, blá, blá não tem valor nenhum. A gente tem de ter conhecimento, porque o conhecimento impulsiona a ação. O conhecimento, ele leva cada um, todo ser humano, a desenvolver o pensamento e transpor o pensamento para a linguagem. E nisso a gente sabe se comunicar e se comunicando a gente melhora a nossa vida completamente. É isso que é a base da vida humana. Não é só ficar, não tem que pegar a mulher assim. O homem não se resume à mulher. Se o homem se posicionar no lugar dele, ele não vai dar valor para a mulher vulgar, para essas mulheres que estão acabadas, destruídas por essas ideologias. Ele vai parar de correr atrás disso e dar combustível para o mal e vai minar isso. Simples assim. Ele barra, porque o homem tem essa característica. Quando ele diz, ele se dispõe a dizer não, acabou. O homem tem força psicológica para ir para uma guerra, coisa que a mulher nunca vai ter. Assiste um videozinho do que está acontecendo lá na Ucrânia e do que os homens estão passando. Fica olhando lá. Tem horas que... E eu já fiquei, tá? Porque eu pesquiso sobre essas coisas, então eu fico imersa nesse universo. É absurdo. Eu pensei que... Porque nos filmes eles nem passam tanto isso. Porque se passar, as pessoas vão falar, como que no meio da guerra o cara tá rindo, rapaz? Cara, no meio da guerra é um trem impressionante. Bomba, bomba, bomba caindo, muito assim, o barulho ensurdecedor, você quase não consegue ouvir a voz deles. E os caras olham para o outro assim, o trem estoura lá, ele cai na risada. Eles riem, é terrível, mas na hora de chorar, eles choram também. Um companheiro foi ferido, perdeu ali as pernas, perdeu o braço, está morrendo ali, tremendo, morrendo no braço deles. Eles se angustiam, choram com aquele cara e vão tratar de cuidar do que tem de cuidar. Dali a pouco, eles estão lá olhando, aí, ó, ai meu Deus, isso aqui é pouca comida, não, né? E reclamando ali da comida no meio do coisa, tá nem, vai morrer daqui a 5 minutos. Entende a força? Isso é força psicológica. É absurdo, mas é força psicológica masculina. Entendendo essa força psicológica masculina, foram criadas estratégias para derrubar o homem. Não se foi agindo aleatoriamente, porque você tem de dominar um ser e eles decidiram dominar esse ser forte que é o homem. Não tem, olha, você vê, a mulher se volta contra o homem se volta contra o homem. Então, enfim, todos se voltam contra o homem e o homem continua ali. Olha para o nosso tempo com toda essa perseguição para cima da figura masculina e os homens ainda continuando a exercer inúmeras funções, todas em benefício do outro. Não tem nenhuma função em benefício deles mesmos. Eles mesmos não se preocupam com a defesa deles mesmos. Mas é hora da gente acabar com isso e fazer o homem começar a olhar para si mesmo e ver que ele também tem valor e que ele também precisa fazer a defesa de si mesmo, porque quando ele deixa de fazer a defesa de si mesmo, ele dá combustível para o inimigo, que é a questão que a gente vai mostrar aqui. 11 pontos que o inimigo elaborou
uma estratégia de ação que vem seguindo o curso da humanidade, e a gente chega nesse abismo que a gente está hoje, onde a ideologia destruiu a vida dos jovens. Olha nossos jovens hoje, como eles estão. Presta atenção. Por quê? Porque nas mãos da mãe, o que vai se gerar para a humanidade? Por que é que caiu o índice de estudo? Antes, os filhos tinham mais estudos que os pais. Por que hoje os filhos que estão sendo criados pelas mães, as empoderadas, as poderosas, por que eles nem estudo não têm mais? São muito menos do que os próprios pais. Então veja que nós mulheres temos o nosso lugar e ele é muito importante, mas nós precisamos ter o homem sobre nós. Por isso que Deus, lá no começo, na Bíblia, os 3 primeiros capítulos da Bíblia são cruciais para a vida de todo ser humano. Naqueles 3 primeiros capítulos, Deus adverte Adão, Deus fala para o homem, Deus fala para a mulher que o homem tem de dominar sobre a mulher. É justamente por isso, porque ele tem de liderar, tem de existir uma liderança. E para quebrar essa liderança, eles estabeleceram 11 pontos. Se você não curtiu esse vídeo, curte agora pelo poder do nome de Jesus, já se inscreve, ativa o sininho. Também, olha no link aqui embaixo, que a gente tem deixado ali o link dos meus livros, 2 livros, e ajude comprando esse material. É um material que fala das características do homem, fala do poder, do método de Cristo, e esse método de Cristo liberta a mente de homens e mulheres. Então veja esse material que está aqui embaixo, compra esse material e nos ajuda a manter esse canal no ar. Olha os 11 princípios. Vou falar rapidamente aqui para o vídeo não ficar muito longo. Primeiro princípio, princípio da simplificação e do inimigo único. Simplifique, não diversifique, quer dizer, unifique ali em uma pessoa só. Não espalha, escolhe um. Qual é o mais forte? Qual é o líder? Qual é o que, se a gente dominar, domina todos os outros? O homem, né? Então, vamos para ele. Olha a estratégia. Princípio do contágio. E esses princípios aqui são políticos, gente. Não existe. A política é que rege a vida humana. Entenda isso. Se Deus não dominar ali, se você não entender que tende a sabedoria dominar a nossa vida, a gente é levado pelo mal. Então, princípio do contágio, divulgue a capacidade de contágio que esse inimigo tem, divulgue o quanto que ele é perigoso, o quanto que ele é destruidor, subverta a capacidade dele. A verdade é essa, né? No princípio 2, que é o princípio do contágio, minta sobre ele, diga que ele é um monstro. Princípio da transposição, passar todos os males que acontecem na sociedade só para esse indivíduo. Presta atenção se não parece com tudo que tem acontecido com a figura masculina ao longo da história. O 4º princípio, princípio da exageração e da desfiguração. Exagere as más notícias. Aí você põe o nome de opressor, não é? De genocida, criminoso. Aí você cria o masculinicídio. Aí você cria o feminicídio, aí você cria o machismo. Você vê o nome, né? Ai, o machismo. Aí aquelas mulheres, senhorinhas mais antigas que a gente vê, nossos pais eram machistas, não deixavam a gente sair, tinha um quarto que trancava a gente. Nossos irmãos podiam sair livre, a gente não podia. Porque hoje as mulheres podem sair livres e estão destruídas. Os pais estavam cuidando, protegendo as mulheres. Chegavam visitas nas casas antigamente, pessoas que eles nunca conheciam, que estavam passando, né, de um lugar para outro, eles deixavam dormir na casa. Por isso os quartos das meninas eram tão protegidos, porque sempre os meninos foram largados à mercê. Se morresse, morria, acabou, eles têm de aprender a se defender. Imagina um homem que não vai se defender. Agora as meninas não, os pais cuidavam, os pais defendiam, os pais davam a vida por elas. Os pais não eram machistas, não. Se olhar para a história, a gente vai ver o outro lado, que, né, fora da indução, tá a verdade. Então, aí tem o 4º princípio, que é o da exageração, e aí faz até as senhorinhas, que são boas, acreditar nas mentiras, né?
Quinto princípio, da vulgarização. Transforma tudo numa coisa torpe e de má índole. Quer dizer, toda atitude que ele faz tem uma segunda intenção por trás. Não acredite nos homens. Tem sempre uma segunda má, né? Ele está sempre com a segunda intenção por trás. Fica fora deles, porque o homem só muda de endereço. Nenhum vale nada. E quem falava isso? A mamãe, né? A mãezinha nossa, querida, que falava na nossa cabeça: como é que você vai casar com um indivíduo que nenhum vale nada? Você vê um criminoso, um assassino, matando lá, destruindo, aí você pensa que o cara que você vai casar, pensa bem se esse casamento iria dar certo mesmo. Olha como eles criaram, e isso foi depois de 1914. Então não tem muito tempo, mas não tem tanto tempo assim. Olha como eles transtornaram a mente das pessoas depois, não é, da Primeira Guerra Mundial, porque eles aproveitaram o evento da guerra para poder difundir essas coisas ordinárias, e José Goebbels, junto com Hitler, popularizou essas ações que são políticas e são hoje usadas pela NOM, né? Nova Ordem Mundial, e está espalhada num nível assim terrível, mas essa ação foi feita para cima do homem, é feita para cima de todo o homem de bem que quer se levantar. Você viu o que aconteceu com Bolsonaro aqui no Brasil? Presta atenção se não parece exatamente com isso aqui também. Então é uma cartilha, eles vão usar contra o homem, vão usar contra qualquer um de bem que queira se levantar e assumir uma posição. Olha, veja que os homens de bem são homens de coragem, porque embora tenha feito um monte de coisa errada, e não é esse, eu quero dizer a coragem de levantar sozinho diante de uma nação inteira para enfrentar umas pessoas que Bolsonaro sabe que eles fazem as coisas estrategicamente. O duro é você ter coragem de agir como você deve agir. O sexto princípio, princípio da orquestração, fazer ressonar boatos até se transformarem em notícias, sendo replicadas pela imprensa oficial. Então, ou seja, a imprensa oficial é comprada para poder levar essas mensagens. Como que eles fazem? Eles pegam um grupo, põem lá para queimar o Alcorão, né, que foi como eles fizeram. Depois, eles pegam outro grupo e vai lá, entra legalmente para poder contrapor a queima do Alcorão. E vão lá e diz que são os outros que estão contra e estão queimando a Bíblia dos judeus, né, a Torá e a Bíblia dos cristãos. E aí fica como que é uma guerra entre os... Sabe, passar uma narrativa. Eles criam, eles pagam atores, né, eles dramatizam uma situação para que essa situação seja verdade. Então, você faz ressonar os boatos, é o princípio da orquestração, princípio da renovação. Sempre há que bombardear com novas notícias, ficar voltando aquilo. Então, você orquestra, você vê aqui o inimigo, né? Que é o orquestrador ali, né? Com um leão em volta, né? Orquestrando. E aí depois você vai renovar, fazer voltar, até as pessoas absolverem, fazer aquelas senhorinhas velhinhas realmente acreditar que o papai delas foi um monstro, quando aquele homem deu a vida por ela, daria a vida por elas, e quantos não deram mesmo, né? Aí, princípio do verossímil, eles levam discussões, a gente não discute sobre gênero, a gente não sabe que isso é uma tolice, uma idiotice. Eu penso que eu sou um toco, você tem que dizer que eu sou um toco. Entende isso? E a gente fica, não, é biológico, não é o meu pensamento. A gente fica discutindo, mas eles levam intelectuais para falar sobre o gênero. Aí os intelectuais dizem que tem uma teoria que prova que não é construído socialmente, não tem nada a ver se você nasceu com um pipi ou se você nasceu com uma vagina, não tem nada a ver. E se não tivesse nada a ver, Deus não tinha colocado em você nascia neutro, aí quando você se decidisse, nascia um pipi. Aí se você mudasse de ideia, não quisesse mais pipi, o pipi sumia e nascia uma outra coisa. Entende como que é? Mas Deus fez definido. Aí a gente fica discutindo, mas eles levam essas discussões fúteis. Por quê? Porque também aí vai trazer o princípio da renovação, vai fazer voltar na mente. Também o princípio do silêncio, que é
não permitir que você fale a sua ideia, todas as pessoas contrárias serem retiradas, porque eles compravam as mídias fechadas, pagavam para dar as notícias, mas agora tem a internet, aí um problema sério com esse princípio do silêncio aqui, porque eles só iriam passar aquela notícia que eles queriam. As outras verdadeiras nunca iriam aparecer, nunca. Então, aquele silêncio em torno da verdade faria a mentira ser a única opção possível. Hoje, o que eles estão querendo? Calar, né? Porque para tornar a mentira ainda a única opção possível. Dizer sobre o princípio da transparência. Presta atenção como que eles fizeram. Então, potencializar a mentira deles num fato do passado, porque aí você não pode voltar no passado para poder provar. Meu papai foi um monstro, tinha os 4. Meu vovô tinha as alcovas não tinha janela, só tinha uma porta que dava para o quarto dele. Aí as minhas vovós, né, não podiam sair do quarto, ficavam presas lá dentro, porque vovô era opressor. Não, vovô estava protegendo elas por causa do contexto de vida da época. Entravam o pessoal assim, tipo de lampião, e entravam nas fazendas e faziam coisas terríveis. O quarto das meninas era naquela condição para haver todo o suporte de defesa para as meninas. O quarto dos meninos era aberto para que eles pudessem ajudar nessa defesa. Então, a gente precisa olhar para a verdade, porque aí, ó, é o princípio diz que é da transparência, gente. Você vê como é que eles pegam a verdade, distorcem, trazem mentira, convencem a mente das pessoas, e aí fica falando, minha titia sofreu, minha vovó sofreu, como que o passado era cruel. Não, a mulher sempre foi protegida. E o princípio da humanidade, que é a busca da convergência em assuntos que eles tornam interesse geral. Só aquilo que eles falam, eles vão tornando interesse geral, interesse da massa, fazem as pessoas ficarem repetindo aquilo. Eles criam até a novela Que Rei Sou Eu, né? Para fazer popularizar que os políticos não prestam, que não vale nada, e as pessoas se conformarem com isso e rirem disso e não reagirem com os roubos, com os arrombos, com a opressão e com o sofrimento que é trazido, porque aí eles ficam crendo, não, a gente vai sofrer mesmo, porque os políticos só vão fazer a gente sofrer, e aí vão lá e voltam. Para você ver o transtorno que esse povo, através desses 11 princípios, causam na mente das pessoas, que é impressionante o que é feito através da comunicação errada. Então, que nós possamos buscar conhecimento para que a gente possa cancelar toda essa ação e essa força do inimigo que tem destruído terrivelmente a vida da humanidade, e que nós, com o conhecimento, sejamos o limite que precisa ser dado para que o povo verdadeiramente seja livre. Que Deus multiplique essa palavra no seu coração. Não saia daqui sem deixar o seu comentário.